Eu desde muito novo dediquei-me sempre ao desporto, ao handball, neste caso, e inclusive também houve muitas mudanças na minha vida por causa do handball, era tudo influência ao handball, mas entretanto, há uns anos atrás, pronto, já tinha aqui uma outra vocação, que era a parte dos animais de estimação, e decidi iniciar um projeto. Esse projeto que tem vindo a crescer e que me fez, de certa altura, pensar em desistir do handball ou dar uma pausa. Este ano íamos começar uma nova época e eu tive de repensar se continuava ou não a jogar handball e tive de pensar que ou estava num sítio ou estava no outro, porque estava a sentir que neste último ano que passou, nesta última temporada, que estava um bocado, não conseguia dar o que eu queria nos dois lados. Ou seja, eu estava no handball a pensar no Guardião, estava no Guardião a pensar no handball e depois era sempre um bocado difícil conciliar, apesar de quando se gosta dá para conciliar tudo. Mas pronto, basicamente eu este ano sabia que ia haver uma grande reestruturação na equipa do Marítimo. Iam haver mudanças, iam ser muitos jogadores, iam entrar outros jogadores e senti que ia haver muita responsabilidade esta nova época e que provavelmente eu não estaria 100% capaz de assumir esse compromisso. Então eu pessoalmente decidi não continuar, dar uma pausa, perceber, se calhar ordenar outras coisas pessoais da minha vida, a nível de estudos profissionais, ter uma estabilidade diferente, apesar do clube sempre me ter apoiado a nível escolar, a nível também deste meu novo negócio, sempre me apoiou, sempre apoiou de várias formas, como folgas ou algum entendimento de chegar mais tarde ou qualquer outra coisa. Inclusive fez parceria também com o Marítimo. Pronto, portanto, o clube em si sempre me apoiou neste meu projeto e eu senti que para poder ajudar alguma coisa em troca, eu teria de dar algo que eu não estava a conseguir. Provavelmente que esta época também ia ser um bocado difícil. Não estou a dizer que não consegui dar na época passada, eu acho que até fiz uma boa época na época passada, só que eu queria mais. E eu gosto sempre de dar mais, ou seja, novo ano, mais coisas. E senti que podia não conseguir dar isso, então decidi dar uma pausa, repensar, estruturar também coisas pessoais, coisas profissionais e tentar perceber também em que ponto é que posso estar ou não para a próxima época e continuo a trabalhar a nível de físico, mas no handball está mesmo em pausa, dei mesmo uma pausa para também pensar um pouco e reestruturar a minha vida. Eu iniciei o handball aqui na região, sempre no Marítimo. Pronto, entretanto também joguei no Madaraçado mais para a frente, mas inicialmente comecei pela formação no Marítimo, até cheguei a ter dupla subida de escalão e joguei nos séniores do Marítimo. Na altura estávamos na segunda divisão, porque havia o Madaraçado, que era a parte da SAD que fazia parte do Marítimo, pronto. E eu então jogava na segunda divisão e treinava com os da primeira, ou seja, eu tinha 15 anos e trabalhava com os séniores da primeira divisão e com o Marítimo. Tinha a oportunidade de jogar no Marítimo e logo na minha primeira época fez uma boa época e pronto, realçou alguns clubes do continente e pronto, e tive uma proposta do Porto que senti muito vantajosa para a minha carreira, para mim, para poder dar um salto, porque lá está, vivemos numa ilha. E às vezes pensamos muito que somos os melhores daqui e temos de ver outros lados, outro jogo, outros treinadores, outros jogadores, e acho que isso faz bem a um atleta. E se algum atleta tem essa oportunidade aqui da região de dar um pulo e ir para fora, conhecer novas realidades, acho que faz muito bem em ir. E eu achei por bem em ir para o Porto. Estive no Porto, entretanto também pronto, acabei os meus estudos no Porto, 12º, fui para lá muito novo, foi uma realidade completamente diferente, como estava a dizer, não por só ser jovem e estar a viver sozinho,
porque vivia com os meus pais e depois tive de viver sozinho. Isso também foi uma grande mudança, mas como também, pronto, reestruturar a minha vida toda lá, era um jovem com 15, 16 anos, portanto, pronto, e acho que correu muito bem, pronto, consegui estar bem lá, pronto, no Porto, a nível pessoal, reestruturar a minha vida desse aspecto. Acabei o 12º ano, entrei na faculdade, lá tudo no Porto, fazia parte das seleções jovens de Portugal, portanto estava tudo a correr bem. Entretanto fui emprestado um ano, aquela parte do Covid, isso acho que mudou muito, pronto, a carreira de qualquer pessoa, isso mexeu muito com a parte desportiva de qualquer pessoa, qualquer atleta neste caso, e pronto, basicamente eu fui emprestado um ano, meio ano aliás, ao Póvoa de Varzim, mas depois as coisas lá não correram muito bem e acabei por regressar a casa. Vim emprestado novamente para o Madraçado, fazia parte do Marítimo. Entretanto o Madraçado acabou e continuei sempre no Marítimo e acho que, pronto, desde então tenho estado no Marítimo, gosto muito de cá estar, pronto, até chegar a esta parte da pausa, e passei de um estudante a um jogador profissional quando vim para cá para o Marítimo, e pronto, basicamente foi isso. A minha carreira desportiva passou muito pelo Marítimo, pelo Porto, também estive nas seleções nacionais da formação, e a minha vida foi sempre direcionada para o handball. Então eu fazia tudo pelo handball, era tudo consoante o handball, era tudo importante, pronto, o físico, as férias, a escola, às vezes privei-me de muita coisa por causa do handball. Mas lá está, há momentos da vida que nós temos de refletir e repensar. Eu posso estar a cometer um erro, não sei, mas eu acho que só se sabe de se tentarmos, ou seja, eu senti que precisava desta pausa, portanto, eu ainda hoje não consigo voltar aos pavilhões, mesmo porque eu acompanho, mas ainda me faz uma certa confusão, não estou ali a competir. Eu gostava muito de jogar, principalmente de jogar, eu gostava do público, eu gostava de toda a interação do jogo, e isso faz-me ainda um bocado de confusão, portanto eu prefiro estar sempre em casa a assistir do que estar lá no campo. Depois algumas pessoas vão perguntar, vão questionar porque é que isto está a acontecer, e de certa forma eu é que senti que precisava disto, não foi nenhuma decisão de outras pessoas. Eu senti, precisei dar uma pausa, vou dar uma pausa, reestruturar a minha vida, reestruturar certas coisas a nível pessoal, a nível profissional, porque lá está, o desporto também não é para sempre. Portanto, eu acabei um curso, consegui acabar um curso, lá está, disse que tive muita ajuda do clube, ajudou-me a acabar o curso em forma à distância, ou seja, continuei a estudar no Porto, vim para cá jogar. E o clube sempre me ajudou, ou seja, sempre que eu precisei de viajar, sempre que eu precisei de alguma coisa, eu sempre consegui ir pronto, à faculdade. O clube sempre me ajudou nesse aspecto. Não foi nada fácil, foi uma decisão que levou alguns meses a ser tomada. Poucas pessoas sabiam que isto estava a passar na minha cabeça. Falei só com pessoas próximas, pessoas que sabiam que iam me dar bons conselhos, e o conselho das pessoas nunca foi deixa jogar, foi sempre pensa bem as consequências, o que pode acontecer, pensa bem se é mesmo isto, e deixaram sempre a decisão pronto, nas minhas mãos, e obviamente ninguém influenciou, apenas ajudaram a tomar esta decisão. E houve muitas pessoas que foi um choque, principalmente para os meus pais, que não estavam nada à espera que isto fosse acontecer, porque sempre me apoiaram desde novo, até mesmo no Porto, iam lá muitas vezes apoiar, ajudar-me em qualquer coisa que pudesse estar a acontecer. Portanto, foi um grande choque para eles, e pronto, e basicamente teve de ser. Eu senti que era o momento certo para dar esta pausa, porque lá está, ia haver uma grande reestruturação na equipa, e podia ter ido jogar também para outro sítio, não deixar o handball, mas eu tenho um grande carinho pelo Marítimo, um grande carinho pela minha casa, e também tenho o meu negócio aqui, portanto eu não podia simplesmente desaparecer ou ir para outro lado, e é isso.
O Guardião começou há uns anos atrás, comecei só eu, foi uma ideia um bocado por parte dos familiares e amigos, porque viam que eu tinha muito carinho aos cães. Eu há uns anos tive uma cadela que acompanhou a minha infância toda, e depois, na altura que eu estava no Porto, ela faleceu e isso foi um grande choque para mim. E entretanto eu pronto, decidi adotar um cão e foi a Cuca, a que estava aqui no meu colo ainda agora. Eu adotei a Cuca tinha passado por muitos maus tratos, tinha sido encontrada numa autoestrada perto de ser atropelada, completamente prenha. Ela foi apanhada numa manhã, na tarde, teve os filhos, portanto ela estava mesmo ali a precisar de ajuda e essa história tocou-me muito na altura que fui ao canil e eu decidi dar uma oportunidade à mamã, porque normalmente querem os filhos dela e inclusive estavam todos reservados, menos a mamã, e então eu decidi dar essa oportunidade a ela de ter uma nova vida e então adotei a Cuca. E desde aí acho que foi um processo. A Cuca não se dava com pessoas, não se dava com cães, tinha muitos medos, não passeava à trela, portanto foi um processo e eu consegui geri-lo e consegui dar uma vida diferente à Cuca, uma vida que ela, hoje em dia ela pode brincar, ela pode ir passear, ela tem amigos, ela inclusive hoje está aqui na nossa creche, portanto ela tem uma vida completamente diferente daquilo que tinha e há traumas que ainda tem, mas que foram trabalhados e hoje em dia ela já está muito melhor. Portanto, pronto, este projeto começou com a Cuca, ou seja, foi um bocado pela Cuca e depois entretanto tive a Molly, foi uma prenda que eu dei aos meus pais. Pronto, a minha Border Collie, dei essa prenda aos meus pais porque eles sentiam muita falta do outro cão e desde aí, pronto, começou sempre a haver sempre houve este gosto, porque aliás o meu avô era veterinário, o meu tio é treinador de cães, portanto este gosto sempre houve, sempre me acompanhou, sempre tivemos animais em casa, só que assim mais, quando eu comecei a ter uma percepção mais na parte de uma adolescência do que realmente eu gostava, os cães e os animais em geral eram sempre aquele ponto que, ok, eu gosto, isto dá-me prazer em fazer. Portanto, para além do handball, eu também focava muito nos animais, era um grande refúgio para mim, quando as coisas corriam mal, ou entre outras coisas, e cuidar deles fazia-me sentir valorizado, ou seja, eu podia-me estar a correr mal o handball, podia ter feito um mau treino, mas chegava a casa, tinha o meu cão, ele sentia-se bem comigo, sentia que tinha evolução e sentia-me valorizado, porque consegui-lhe dar alguma coisa diferente, pronto. E este projeto começou por aí, começou por fazer favores a amigos, por fazer favores a familiares e ao domicílio das pessoas, só iam de férias, ia lá ao domicílio, cuidava do cão, cuidava do gato, deitava a comida, ia passear e começou por aí. Depois decidi criar uma página de Instagram, decidi começar a investir mais na divulgação e começou muito por aí, comecei por ir ao domicílio das pessoas, começou a passar a palavra e pronto, obviamente comecei a cobrar os serviços e pronto, começou a ser um rendimento extra, mas era um rendimento extra, mas que eu gostava bastante. Tinha o handball e naquelas horas vagas eu tinha esta paixão. A procura começou a ser tanta, eu comecei a tentar fazer mais tipos de serviços, transportes, fazia passeios, ia à casa, ficava a dormir na casa das pessoas, entre outras coisas, até comecei a ficar com cães em casa, até mesmo gatos, e esta paixão foi sempre crescendo, as pessoas foram sempre pedindo mais, porque viam que havia mesmo paixão e era genuíno o que eu fazia, que eu decidi abrir uma casa, ou seja, algo diferente, uma casa para animais, principalmente para cães, mas hoje em dia também temos para gatos. Não é fácil, então eu decidi abrir aqui um projeto familiar para que todos aqueles cães, porque às vezes é difícil, as pessoas vão de férias e nós em casa sentimos isso, as pessoas vão de férias e não sabem onde é que vão deixar o cão. Há um sítio que sabem que vai ser parecido com casa
e não existe, ou a minha procura não existia. Então eu quis criar algo que as pessoas sintam que o cão está bem, está em casa dos tios, como nós costumamos dizer, e este projeto iniciou por aí. Eu obviamente não conseguia fazer sozinho, tive a ajuda de um colega meu por acaso do handball, ou seja, o handball deu-me muita coisa, deu-me amigos, deu-me colegas, deu-me amigos para a vida, deu-me irmãos, deu-me tudo. Portanto, um colega meu do handball, em conversa, acompanhava-me, ajudava-me também por certas vezes a alguns serviços. Conversamos e decidimos tornar sócios e abrir aqui o nosso espaço, a nossa casa, o nosso guardião. Infelizmente hoje ele não está presente porque ele também, pronto, ele continua a exercer a carreira de handball, ele está na Grécia, portanto, infelizmente ele não está, mas ele está sempre presente porque está sempre em contacto, estamos sempre a falar, ele preocupa-se aqui com o espaço, portanto, nós continuamos sócios, continuamos amigos e esta amizade veio do handball, lá está, e pronto, e este projeto eu comecei sozinho e hoje em dia abrimos aqui um espaço e precisamos ter, obviamente, pessoas que tenham o mesmo gosto que eu, porque lá está, o nosso objetivo, o guardião, nós queremos passar e exercemos isso, que é, nós somos a família deles, ou seja, somos família, somos tios, nós vamos respeitá-los sempre como eles são respeitados em casa. Há muitas histórias, por vezes, que aparecem na internet, muitos espaços que maltratam os animais e nós ficamos muito desiludidos com isso porque, lá está, as pessoas confiam o seu filho, muitas vezes é verdade, é o seu filho às pessoas e as pessoas podem não estar a tratar da mesma forma ou estar a maltratar e nós nisso somos impecáveis, ou seja, nós não deixamos que isso aconteça, nós queremos mesmo que eles sejam tratados como são em casa, com os seus tios. Sim, lá está, como disse, eu em parte já respondi, senti que na altura que eu criei o Guardião não havia, há recursos, ou seja, há hotéis caninos, pronto. Há hotéis caninos, mas não são, ou seja, nós decidimos fazer uma coisa diferente, sem jaulas, ou seja, nós não gostamos de jaulas. Nós não queremos que um cão que está habituado a estar dentro de casa a dormir com o dono que vá dormir numa jaula sozinho. Acho que para nós isso não faz sentido nenhum, pronto, não é confortável para o cão, nem vai fazer bem psicologicamente ao cão, porque ele vai associar isso a um castigo e nós não queremos isso, então nós decidimos criar algo diferente, algo familiar. É certo que nós temos a parte de mais familiar, que os cães dormem connosco, dormem juntamente com outros cães numa zona da casa e temos um espaço mais individual, porque há aquelas pessoas também que preferem que o cão durma sozinho, ele está habituado a dormir sozinho, é um cão mais pequenino ou que não se dá tão bem com os outros cães ou que precisa mesmo daquelas horas de descanso, então optam pelo alojamento individual. Pronto, basicamente é isto, acho que não existe nada aqui na ilha, pelo menos que eu tenha conhecimento do género, e obviamente tenho de realçar que o amor que nós damos, a atenção e tudo o que envolve este espaço não existe com certeza aqui na ilha. E inclusive já estive em vários países, já mostrei o meu espaço a várias pessoas de outros países, até mesmo do continente, e as pessoas realçam isto algo completamente diferente, inovador, e não é fácil continuar a manter isto, porque há muitas coisas que vão em contra ao nosso trabalho, muitas pessoas que não gostam como é que nós trabalhamos, porque lá está, o nosso espaço é um espaço seguro. É um espaço que todos os cães têm de se sentir seguros, e há cães que não se... Infelizmente, nós não temos capacidade de conseguir tê-los porque vai interferir com a segurança dos outros. E há pessoas que não gostam disso, acham que, pronto, que nós temos de aceitar tudo e por mais que nós queiramos, é difícil porque para manter a segurança é preciso haver aqui algumas regras e infelizmente nós não conseguimos chegar a todos, até mesmo na parte dos domicílios é um bocado difícil chegarmos a todos. Porque lá está, há muito trabalho por vezes e é difícil e por mais que queiramos nós temos de ter
os cães que nós temos de conseguir dar a atenção necessária, por isso é que também não podemos aceitar tudo o que vem. Pronto. É difícil, não vou negar, é muito difícil mudar, mas às vezes a mudança é melhor do que aquilo que nós estamos. Eu ainda não consigo dar uma prova viva, mas eu sinto-me bem comigo mesmo neste momento por ter tomado esta decisão, porque acho que foi o mais sensato. E qualquer pessoa que queira, ou que tenha algum sonho, ou que esteja infeliz no sítio que está, pode sempre procurar outros recursos, outras coisas, pode sempre investir em algo que goste, porque lá está, acho que quando se gosta as coisas correm bem. E se não estamos bem num sítio, é o que eu digo muitas vezes, agora vou fugir aqui um bocado ao assunto, aqui quem quer trabalhar connosco tem de gostar de estar cá, é o que eu digo muitas vezes, se não se está a fazer isto só pelo dinheiro, ou porque é um encargo ou há uma obrigação, isso está mal. Eu acho que temos de fazer aquilo que nós gostamos. Às vezes, obviamente, há coisas que temos de fazer porque é necessário e podem ser mais chatas, podemos não gostar tanto, mas acho que faz parte da vida de qualquer pessoa. Eu acho que se queremos ser alguém na vida, temos de passar por certas coisas. E eu, pronto, tomei esta decisão e eu deixo isto realçado. Pode não ser um exemplo, deixar o desporto, eu continuo a fazer desporto, mas o desporto é muito importante na vida de qualquer pessoa, mas fazer aquilo que gosta dá sempre a conciliar. Eu inclusive não fui só um ano, tive alguns anos a jogar handball e esta parte do meu sonho dos animais dá sempre a conciliar, mas há momentos da vida que temos que reestruturar e pensar e também, ou seja, eu trabalhava 7 dias por semana, 24 horas, portanto, às vezes é preciso também acalmar um bocado, reestruturar, dar uma pausa, e se eu preciso dar uma pausa para isto estar bem, é muito importante, porque isto é a nossa máquina, e se isso não está bem, as coisas não vão correr bem, tudo o que se faça não corre bem, e se às vezes é preciso dar uma pausa, parar um bocadinho, dar um tempo a alguma coisa, seja ela o que for, acho que as pessoas fazem bem dar essa pausa, reestruturar-se, pensar bem e depois então tomam decisões de uma forma diferente, fazem as coisas de uma forma diferente e quem sabe eu posso voltar a jogar daqui a um mês, daqui a 2, não sei, próxima temporada, não sei. Mas neste momento eu estou na minha pausa, estou a reestruturar isto, estou a reestruturar coisas da minha vida, coisas pessoais, e se qualquer pessoa quiser fazer isso, eu apoio, porque acho que isto aqui é muito importante, e se isto não está a funcionar, às vezes é preciso meter um travão.